Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é sábado, dia 14 de dezembro. E o tema que introduziremos nesse dia e desdobraremos durante toda a semana será lidando com más decisões. Antes de podermos entender esse assunto, me permita voltar um pouco na história para que você entenda sobre que base o nosso guia de estudos construiu o nosso tema de hoje. Quando você olha para a história de Israel lá no passado distante, você vai descobrir que uma das grandes armas usadas pelo inimigo para tentar fazer com que o povo de Deus se afastasse da adoração ao Deus verdadeiro e passasse a adorar os ídolos das nações vizinhas que estavam ao lado dele, foi a questão do relacionamento com as mulheres cananitas, as mulheres que viviam na terra de Canaã, dos outros povos, portanto, que cercavam o país de Israel. Só para que você volte um pouquinho comigo, mais ainda na história, quando Israel havia acabado de sair de lá, do Egito, e eles estavam agora entrando na terra de Canaã. Um dos reis, o rei Balaque, o rei dos Moabitas, ele mandou contratar Balaão, que era também profeta do Deus Altíssimo, mas que vivia na região da Mesopotâmia, para que ele viesse até a terra de Canaã, para poder de alguma maneira fazer com que o povo de Deus pudesse ser amaldiçoado por ele. Você conhece todo o contexto da história. Balaão tentou por várias vezes amaldiçoar o povo, mas todas as vezes que ele abriu a sua boca para poder amaldiçoar, ao invés de maldição, saiu bênção. Obviamente que o Espírito de Deus estava falando por intermédio dele, mas ele estava disposto a receber a recompensa financeira que o rei queria dar a ele. E então ele deu um conselho. Ele disse assim: olha, o único jeito que você tem de poder fazer com que esse povo seja amaldiçoado é que eles quebrem a aliança deles com Deus de Israel. Então faça o seguinte: envie as mulheres mais bonitas que você tem no país até eles para poder seduzi-los e levá-los aos cultos pagãos, muito provavelmente aos rituais de fertilidade que eram muito comuns naquelas religiões cananitas. E então Deus ficará irritado com eles e mandará maldição sobre eles. As mulheres moabitas acabaram invadindo o país, seduziram muitos dos homens de Israel e realmente houve uma praga tremenda que se alastrou no meio do povo de Deus. Um dos líderes desse movimento, que ainda estava se deitando com uma mulher cananita, foi assassinado ou foi morto por Finéias. E aí então a ira de Deus que estava recaindo sobre o povo de Israel acabou passando. E se você acha que esse foi um momento isolado, quando você olha depois para a época do rei Salomão, Salomão foi ao mesmo tempo o mais sábio de todos os reis de Israel e ao mesmo tempo foi, sem sombra de dúvida, um daqueles que mais se afastaram da sabedoria. Por quê? Apesar de ser muito sábio, porque ele recebeu essa sabedoria da parte de Deus, ele acabou tomando um posicionamento que ia completamente contra aquilo que era a ordem do Senhor. Ele se casou com 700 princesas, todas elas eram princesas que eram de nações vizinhas a Israel. E essas princesas fizeram com que ele se afastasse do caminho do Senhor Deus e passasse a adorar a outros deuses. E se você acha que isso ainda é pouco, quando você vai olhar para a história de Israel, sempre que havia um contexto de apostasia, isso era resultado, em muitos casos, dos casamentos mistos que aconteciam entre Israel e as nações vizinhas. Por isso o Senhor Deus havia proibido que esses casamentos acontecessem. Aí você vai dizer: mas peraí, pastor, na história de Israel houve mulheres de outros povos, inclusive até moabitas, que acabaram fazendo parte da nação. Inclusive a própria Raabe, que era cananita, era de lá de Jericó, que acabou se casando com Salmão. A Ruth, a moabita, que também acabou se casando com Boaz. Todos esses foram ancestrais do Senhor Deus. E quando do Senhor Jesus, está na genealogia dele. Quando você vai para Mateus no capítulo 1, você descobre esses nomes lá. Então qual era o problema do casamento com cananeus e ao mesmo tempo israelitas? Veja, quando um cananeu aceitava o Deus de Israel, ele renegava os deuses falsos das suas nações e passava a adorar o Deus de Israel. E então ele era absorvido por Israel. E obviamente que tinha o direito de poder se casar com um israelita.
Mas o que era tremendamente colocado em xeque e que Deus proibia era quando um israelita se casava com um cananeu que vivia a religião pagã. Por quê? Porque a chance dos israelitas se tornarem também pagãos e adorarem aos deuses das suas esposas era muito grande. Então era contra esse tipo de casamento misto que Deus se opunha. Bom, só para a gente poder compreender o nosso estudo de hoje, volta comigo um pouquinho naquilo que foi o nosso estudo da lição da semana passada. Nós vimos que quando, logo na época da inauguração dos muros da cidade, Neemias e Esdras levaram o povo a fazer uma aliança, a refazer sua aliança com Deus. Nessa aliança eles se comprometeram a organizar 3 coisas que estavam completamente fora daquilo que era o padrão de Deus, que eles não estavam vivendo. A primeira delas, que eles manteriam o templo, bem como os levitas, através dos seus dízimos e ofertas. A segunda, que eles guardariam o sábado de Deus e não deixariam que o mercado funcionasse, o comércio funcionasse no sábado dentro de Jerusalém e dentro do país. E a terceira, de que eles não se casariam com mulheres de outras nações. Na lição da semana passada, nós tivemos a possibilidade de estudar as 2 primeiras questões, a questão dos dízimos e ofertas e a questão da guarda do sábado. Eles tomaram posicionamentos em relação a isso. Nessa semana, nós vamos compreender, e com base naquilo que acabamos de falar, quais foram as reações de Neemias e de Esdras quando eles chegaram e perceberam que não apenas eles não tinham parado de se casar com mulheres estrangeiras, como agora parece que nos dias de Esdras e Neemias, nesse intervalo, enquanto Neemias havia voltado para a Pérsia, a mando do rei Artaxerxes, parece que a lei entre o povo de Deus era o casamento misto, o casamento com mulheres estrangeiras. Não era uma situação pontual. Muitos dos príncipes haviam se casado com mulheres estrangeiras e eles estavam agora vivendo a adoração a outros deuses. Os mesmos pecados que tinham levado os seus antepassados a irem para o cativeiro babilônico estavam agora acontecendo entre eles. Como foi que Neemias e Esdras reagiram diante disso? E o que esses posicionamentos que eles tomaram nos ensinam sobre o perigo de brincarmos com aquilo que são as instruções que Deus deu relacionados à questão do casamento e a nossa postura em relação ao sexo oposto. Nessa semana nós vamos ter a possibilidade de desdobrar esses conhecimentos e compreender qual é o propósito de Deus para a família e para o casamento. Seja bem-vindo à minha casa, sente-se comigo à mesa. Vamos tentar aplicar um pouquinho daquilo que a gente estudou hoje na nossa lição para a nossa vida. O Senhor Deus sempre se preocupou com as relações interpessoais que o seu povo estabeleceu no decorrer da história. Porque Ele sabe que nós tanto temos a possibilidade de influenciar, como também de sermos influenciados. Mas ninguém é capaz de influenciar mais uma pessoa do que o seu cônjuge. Não há ninguém que seja capaz de influenciar mais, tanto para o bem quanto para o mal, quanto aquele que é o companheiro, a companheira de uma vida, quando um lar é estabelecido. A influência que um marido ou uma esposa vai exercer sobre o outro é tão grande que acaba ultrapassando até mesmo a questão da influência de um para com o outro, mas também para com os filhos que virão. Sabendo exatamente disso, o Senhor Deus, Ele ordenou ao seu povo para que eles estabelecessem relacionamentos apenas com casamento, apenas com aqueles que professassem a mesma fé. Quando você vai olhar para o Novo Testamento, o Senhor Deus, Ele estabeleceu o mesmo propósito. O apóstolo Paulo vai trabalhar uma ideia que é o jugo desigual. Com isso, Deus não está dizendo que a gente não pode se relacionar com pessoas que não têm a mesma fé que a gente, que não possamos ter amizade, companheirismo ou coisa parecida. O que Ele está dizendo é que quando nós tomamos a decisão de escolher como companheiro, como companheira de uma vida, alguém que não tem a mesma fé, a chance disso dar errado é muito grande. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas eu conheço muitos casamentos que deram certo. E você tem razão, eu também conheço. Mas para cada caso que deu certo, eu sou capaz de te mostrar pelo menos 10 que não deram. Porque é mais fácil alguém que é de fora da fé influenciar a pessoa que está na fé a sair do caminho do Senhor, do que alguém que está na fé trazer aquele que está de fora da fé para dentro do caminho do Senhor. Por isso o Senhor Deus, Ele vai dizer que nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso.
E esse cuidado não é porque Deus faça acepção de pessoas, não é isso. Da mesma maneira como ele estabeleceu lá no contexto do povo de Deus, que aquele que aceitasse ao Deus de Israel, que fosse absorvido ao seu povo, fizesse parte do seu povo, fosse absorvido por alguma das tribos, e então teria todos os privilégios e ao mesmo tempo responsabilidades que o israelita tinha, e então poderia perfeitamente se casar com os israelitas. Deus estabeleceu na igreja do Novo Testamento. Nós devemos ter cuidado com isso. Ah, pastor, mas agora já é tarde demais, eu já tomei essa decisão, estou vivendo uma situação como essa. Ok? O apóstolo Paulo fala sobre isso também, que aqueles que conheceram a mensagem já vinham de um relacionamento, já eram casados, portanto, nessa altura, que não deve ser imposto agora para eles que deixem o seu cônjuge, muito pelo contrário, mas que através de você, que teme ao Senhor, o Senhor Deus vai abençoar também o seu cônjuge. Mas ele também menciona que muitos desses casamentos acabaram terminando por conta disso. Portanto, eu quero orar nesse momento por dois grupos de pessoas que estão estudando a lição conosco. O primeiro grupo é aqueles que estão escolhendo o seu cônjuge, para que Deus te dê sabedoria, para que você escolha bem. E para aqueles que já escolheram e têm dentro do seu relacionamento, ou se casaram com uma pessoa que professa uma fé diferente, eu gostaria de orar também para que Deus te dê sabedoria e ao mesmo tempo do poder do alto, para que você possa influenciar e abençoar essa pessoa através do teu comportamento, da tua vivência dos princípios do Evangelho. Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado porque a tua palavra nos alerta daquilo que são os perigos que corremos quando vamos escolher uma pessoa para poder ver conosco toda a vida. Quero te pedir que o Senhor dê sabedoria a esse amigo, a essa amiga que está orando conosco e está num processo de escolha, para que possa escolher alguém que possa ajudá-lo no caminho do Senhor, no caminho do reino. E quero te pedir também para aqueles que já escolheram, para que eles tenham a possibilidade de influenciar e quem sabe, através da sua vivência dos princípios do Evangelho, conseguir também atrair para o reino de Deus o seu cônjuge. Nós queremos nos entregar nas suas mãos, no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?